Agora, gente, vamos falar de Portal O Dia. E quando a gente fala de Portal O Dia, olha quem tá comigo aqui, meu queridíssimo Jorge. Tudo bem, Jorge? Olá, Vanessa Coelho. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. Nosso telespectador que tá assistindo o nosso programa vai conferir as manchetes, os destaques que o Jorge tem hoje. Já deu para imaginar mais ou menos que um deles a gente já sabe qual é, mas tem um outro que ele vai iniciar que é muito sério, né? Pois é, Vanusa, bom dia mais uma vez para você, bom dia para quem está em casa nos acompanhando aqui pela tela da O Dia TV. Vanusa, o meu primeiro destaque de hoje a gente vai repercutir a questão do alcoolismo. Aqui durante o programa a gente fala de várias doenças, a gente fala também como você aí do outro lado pode procurar ajuda e sobre esse assunto, Vanusa, um dos principais desafios é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. E aí lá no portaldia.com a gente fez uma matéria especial sobre o alcoolismo justamente para ajudar as pessoas que pretendem ou desejam aí, por exemplo, deixar o vício no álcool. Tomar aquela cervejinha no final de semana, Vanusa, sem nenhum problema, mas esse hábito ele pode se tornar um problema caso a pessoa não reconheça que está ali passando dos limites. E por isso, Vanusa, o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo é comemorado anualmente no mês de fevereiro e justamente tem essa temática, chamar a atenção principalmente das pessoas que estão aí viciadas no álcool, mas não reconhecem. Porque muitas das vezes a pessoa até sabe ali que está com esse problema, mas não busca ajuda, não busca atendimento médico. E essas são uma das principais formas, né, da pessoa se livrar desse vício, além de várias outras casas de apoio que existem para ajudar as pessoas. E aí, Vanusa, olha só, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro do Fígado, 1 a cada 3 pessoas consomem bebidas alcoólicas pelo menos uma vez na semana. E o gasto com álcool também é exorbitante, viu, Vanusa? Dados do IPC mostram que em 2023 as famílias brasileiras gastaram cerca de 33,4 bilhões de reais em bebidas alcoólicas somente aqui no Brasil. E aí, Vanusa, o alcoolismo também é considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é também um problema, né? Considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. E também o consumo abusivo de bebidas alcoólicas também é considerado uma doença, uma vez que as pessoas elas até têm uma dificuldade de diferenciar o que é o alcoolismo e o que é realmente aquela bebida tradicional que as pessoas costumam beber ao longo da semana ou ao longo dos meses, tá, gente? Então, assim, se aquele vício se torna um hábito onde a pessoa não consegue mais controlar, ou seja, ela não consegue mais viver sem, isso já pode ser considerado uma pessoa alcoólatra, ou seja, não é aquela pessoa que eventualmente sai para tomar uma cerveja no final de semana. As pessoas aqui no Brasil, particularmente, usam aí o final de semana para ingerir bebidas alcoólicas, mas o problema é quando a pessoa não consegue se livrar da bebida, né? Ela não tem um tempo para ela ou ela não consegue passar um longo período sem consumir. Você sabe que hoje a gente começou falando no programa de família, uma necessidade muito grande da família estar presente. Quando a gente fala de rede de apoio, as pessoas sempre vão para o lado de psicólogos. Eu até concordo que há uma necessidade muitas vezes, mas eu acho que com amor e carinho não tem ninguém que possa estar mais presente do que sua própria família. A família que está presente. Muitas vezes você acha que um filho que está distante não tenha que conversar com você ou você não tem que conversar com ele. Você tem que procurar saber o que está acontecendo. E aqueles muitas vezes que estão dentro de casa, eu quero chamar a atenção dos pais, que os filhos saem do ensino médio e partem para fazer o Enem e logo depois vão para a universidade. Dentro de universidade, né, claro que a gente está falando, é uma forma de poder chamar a atenção dos pais. Você tem novas amizades, você já vai conquistando aquela... Na tua mente, você já tem na mente que você já é um adulto. Cheguei na faculdade, ninguém quer nem estudar mais em sala de aula comum. As pessoas querem estar numa sala totalmente diferente, querem ir mais para o lado da prática, menos teoria. Essa é a verdade. Você sabe, você passou pela faculdade, você sabe. E quando a gente chega na faculdade, você encontra os amigos, as amigas, e aí tem aquelas saidinhas que são muito gostosas, divertidas, mas até que ponto você está preparado, né, psicologicamente, não influenciável para determinadas situações? Porque as pessoas se acham muito adultas muitas vezes, né? E na verdade todo mundo ainda é muito adolescente. Então é importante que você fique deixando o teu filho e tua filha com aquela liberdade que eles querem, mas procure entrar na vida deles.
procure saber o que está acontecendo, se eles estão passando por alguma coisa que eles precisam do apoio do pai, da mãe. Isso não é entrar demais não, sabe, Jorge? E muitas vezes, cada dia que passa, o jovem está indo mais e mais para as faculdades mais jovem. Antigamente, demorava muito tempo você chegar numa faculdade, né? Hoje, com 17, 18 anos, você já está cursando. Então, a gente tem que realmente não deixar que esses jovens se deixem levar, às vezes, até por influências. Porque enquanto está dentro da escola, até o ensino médio, você ainda dá aquele controle. É ou não é verdade, quando vai para a faculdade, se solta mais? Vanusa, e tem aquelas saidinhas, né, após a aula, mas aí... Se sente mais dono de si. Isso não quer dizer que isso seja... Um fator determinante. Ninguém está falando isso. Mas pode ser uma porta, né? Sim, a gente está falando que você não deixe teu filho tão solto, tão à vontade. Não custa nada conversar, dialogar, saber como é que está. Hoje em dia, como a gente trouxe uma neuro... psicóloga para o programa semana passada, onde ela deixou bem claro que muitas vezes você não sabe quem é o amigo do teu filho, você não sabe quem é o professor do teu filho, você não sabe o que está acontecendo, quais são as pessoas próximas. Hoje todo mundo conhece todo mundo. E as redes sociais ajudam muito nesse aspecto. Você conhece muita gente através das redes sociais, né? Pois é, Vanusa. E outro dado bastante interessante que tem, inclusive, nessa matéria, a gente conversou com o psicólogo especialista em dependência química, o nome dele, Vanusa, é Petros Torres, que ele explicou um pouquinho do assunto, o que faz, por exemplo, uma pessoa se tornar alcoólatra. Vanusa, segundo ele, existem alguns fatores e eles são variados. Ele reforça que, por exemplo, traumas na infância, frustrações, depressão e até ansiedade estão aí diretamente ligados ao abuso do álcool. Então, assim, você falou sobre a questão das saidinhas após a faculdade, mas isso pode ser apenas uma porta. Existem vários outros fatores pela psicologia que determinam aí, por exemplo, uma pessoa possa entrar no álcool, possa exagerar no álcool e até mesmo não conseguir mais sair dele, né? E isso que você falou chama bastante atenção, porque as pessoas começam a conversar, elas começam a dialogar umas com as outras e cada uma vai se abrindo mais e contando um pouco mais dos seus traumas. Você já parou para pensar que aquele Jorge que você era há uns anos atrás, provavelmente mais resguardado, mais calado, hoje, você se sente mais à vontade. Tem determinados assuntos que você conversa com alguns amigos e amigas que você não conversaria com os pais. Então, às vezes, com o passar do tempo, até da própria idade, você vai começando a ouvir outras pessoas e você vai entendendo alguns traumas que você tem. Tem situações que o pai e a mãe não vai saber. Às vezes um amigo seu sabe mais dos seus traumas do que você mesmo. Então eu acho muito legal essa presença da família em saber o que está acontecendo. Tá tudo bem mesmo, meu filho? A gente precisa conversar. Olha, eu sou seu amigo, sou sua amiga, tô aqui pra gente entrar num diálogo gostoso, tô aqui pra te ajudar. Eu acho que a família tem que estar mais perto. Pois é, Vanusa, é toda uma rede de apoio. O próprio Petros, né, que é o especialista que a gente ouviu, disse que é uma reconstrução, né? Sim. É um passo de reconstrução onde vai envolver várias pessoas, Sim. vários aspectos também. A família, os amigos, a própria sociedade, o governo também, políticas públicas para ajudar as pessoas a saírem da dependência. E, Vanusa, é uma construção diária, segundo o especialista, tá, gente? A questão do consumo, até mesmo, Vanusa, tem um outro aspecto nessa reportagem muito legal, que é falar sobre essa questão da reconstrução. Porque muitas das vezes, quem venceu o álcool, às vezes não pode mais beber socialmente, porque pode acabar numa recaída. Sim. Então, assim, é toda uma construção. Tem pessoas que conseguem, né, beber socialmente após vencer o vício no álcool, mas tem pessoas que podem ser um gatilho para um retorno. Então, assim, tudo é uma construção e uma batalha que tem que ser vencida diariamente. Muito legal você falar sobre esse assunto, trazer esse destaque tão importante aqui para o nosso programa, para que a gente possa também, de uma certa forma, ajudar. O Bom Dia News tem esse trabalho constante, que na verdade é um prazer para a gente poder levar essa qualidade de vida para quem está do outro lado. Porque quando a gente está trabalhando o outro, a gente está trabalhando a nós. Né? A gente tem esse cuidado e acho muito legal você trazer esses dados, vocês buscarem essa importância, você tão jovem, poder falar sobre esse assunto, porque isso é maravilhoso. Imagina uma pessoa como o Jorge, tão bem informado dessa forma, conversando com outros jovens. Tudo tem o seu limite. E outra coisa que tem que ser falado, é muito fácil você dizer para o outro, para. Isso não está dando certo para você. Você tem que mudar as suas atitudes e comportamentos. Para começo de história,
quem sabe o que está vivendo é a própria pessoa. Você tem que ajudar. E muitas vezes essa ajuda não é você cobrando de uma forma tão prática como você às vezes pensa que é. Tão simples, né? Não é tão simples. É extremamente difícil para quem está vivendo essa situação. Essa é a verdade. Se você quer ajudar, não adianta você chegar fazendo confusão, achando que você vai dar ordem e tudo vai se acabar. Não. Quem está no vício precisa de ajuda. A palavra já está dizendo, é vício, né, Jorge? Exatamente. E essa ajuda é fundamental. Às vezes, Muito Vanusa, bom. se você é amigo de uma pessoa que está passando por um problema como esse, escute a pessoa. Às vezes, o ato de escutar vai ser muito Já vai mais ajudar importante do bastante. que você criticar, do que você apontar Verdade. o dedo, do que você tentar ali buscar formas mais fáceis de resolver o problema. Às vezes, as pessoas só querem um ouvido, né? Só quer ali um ombro amigo. Às vezes, ela quer só desabafar. Então, existem várias outras formas de você aí contribuir com essa pessoa que está passando por esse problema. Quem quiser conferir essa matéria completa que está no portal O Dia, tá aí, olha, o QR Code para que você aponte a câmera do seu celular, vai lá, se informa melhor. Todas essas informações e outras mais você vai encontrar no portal O Dia, não é isso, Jorge? É isso mesmo. Todas as informações completas no portal. O que vem agora? Bom, Vanusa, vamos falar sobre chuvas, não tem jeito. Esse é um assunto que repercutiu bastante nesse final de semana. Afinal de contas, está chovendo bastante aqui em Teresina, está chovendo também muito no interior do estado e tem inclusive municípios que não tem chovido nada, né? Inclusive, na semana passada, houve aí um decreto de estado de emergência para alguns municípios aqui do Piauí, porque não chove. Mas onde está chovendo muito, Vanusa, tem transtornos também. Aqui em Teresina foi um exemplo, a gente tem um portal, no portal dia.com a gente tem uns vídeos que mostram a força da água e a gente já traz um desdobramento sobre esse assunto. Vanusa, a previsão para esta semana é que tenha chuvas todos os dias aqui na cidade de Teresina. Então, assim, gente, essas chuvas elas podem ser isoladas a qualquer hora do dia e também elas podem vir como pancadas de chuva no final do dia, tá? Então, assim, a previsão para toda esta semana aqui na capital é de chuva. E aí, essa temperatura ela vai variar entre 24 a 32 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, né? Então, assim, a previsão é que você saia da sua casa com um guarda-chuva durante toda essa semana aqui na capital. Lembrando que é uma previsão, tá, Vanusa? Não é uma determinação do tempo. É uma previsão e isso é ao longo da semana e pode ser motivado aí, Vanusa, pela zona de convergência intertropical, né? Que deve aí favorecer essas pancadas de chuva ao longo dessa semana. E aí, falando do final de semana especificamente, Vanusa, muita chuva, principalmente na zona leste de Teresina. Mais uma vez, a zona foi uma das mais castigadas aqui da capital. A gente tem vídeos lá do bairro Satélite, que infelizmente sofre todos os anos quando o assunto é chuvas, porque as ruas ficam alagadas. Inclusive, nesse vídeo que está nessa matéria que vocês estão vendo agora na tela, Vanusa, tem um entregador de aplicativo batendo na porta de uma pessoa com a rua extremamente alagada. Esse vídeo aí que você vai ver agora. Olha só, Vanusa, uma pessoa simplesmente pediu um lanche e o entregador se arriscou nessa rua, lá no bairro Satélite. Olha como está a situação da rua, gente. Praticamente impossível você passar aí nessa rua. Se passar, provavelmente seria arrastado, né? E aí o entregador tenta ali um diálogo com outro morador que Meu faz amor, o não vídeo. vale a pena. Não Faz vale um vídeo do outro lado, o morador que está do outro lado filmando diz para ele não atravessar a rua, porque de fato ele pode ser arrastado. E nessa outra imagem, Vanusa, a gente consegue ver um carro sendo até arrastado pela força da água, também no bairro Satélite. Você percebe aí, Vanusa, que os moradores não conseguem sair de suas casas, né? Porque é praticamente impossível sair com a força da água na porta da casa. E aí a gente já tem um outro vídeo que mostra o carro mais abaixo sendo arrastado também. Outro ponto da Zona Leste também totalmente alagado. Você percebe que é impossível alguém passar na rua. E, infelizmente, essa situação está sendo comum lá no bairro Satélite, Zona Leste da capital. Vanusa, só para a gente ter uma noção, choveram mais de 80 milímetros de chuva somente na região leste da cidade. Ou seja, é muita chuva em pouco tempo, por isso que as ruas ficaram completamente alagadas, né? Infelizmente, a gente vem batendo na tecla desde o ano passado, falando que essas chuvas chegariam aqui em Teresina mais fortemente no mês de fevereiro e, mais uma vez, temos aí registro de transtornos e alagamentos na cidade de Teresina. E o que você fala e que me chama a atenção, mostra de novo aí a imagem dessa água, um verdadeiro riacho, um rio, passando por uma rua na Zona Leste.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se tiver uma cratera, tem como ver? Não tem? Tem como ver? Impossível ver. Não tem como ver. Só que tem na zona leste a cratera. Cratera uma atrás da outra. Cratera que cabe um carro, cratera que cabe um pneu, vai um pneu todinho. Na verdade, o que pode segurar muitas vezes um carro como esse daí é uma cratera, provavelmente, né? Porque, sinceramente, tá virando um rio, a gente sabe que existem os buracos e eu posso falar de verdade pra você. Tá horrível, terrível. E quando se passa um pouquinho essa chuva, as pessoas não têm coragem sequer, né, de ficar atentas relacionadas à situação. E o que é pior, lixo que também muitas vezes é colocado nestas crateras, que não é da responsabilidade da população. Olha só essa situação. Você sabe que tá descendo várias coisas aí, né? Com certeza está descendo garrafa de plástico, está descendo lixo, está descendo pedaços de troncos de árvores, várias coisas estão descendo aí. Tudo isso é poluição, tudo isso é alagamento, tudo isso é vergonhoso para quem coloca o lixo nas crateras e, infelizmente, as crateras que estão nas ruas também é vergonhosa para a nossa cidade. Eu, particularmente, fico extremamente triste e sei que esse tipo de coisa acontece, infelizmente, por falta de educação e de responsabilidade em pleno ano eleitoral. Isto é, como diz o nosso amigo, uma vergonha. Fazer o quê, né? A gente até pega aí a conversa das outras pessoas, porque infelizmente é chato demais. E outro ponto também importante a gente ressaltar nessas imagens que chamam a atenção é que tem um entregador por aplicativo ali, né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu acho que é difícil fazer uma entrega numa situação como essas, né? Vai fazer comidinha em casa, vai comer em casa, faz um arrozinho aí, não tem problema, faz um ovinho frito, come, ou então faz um jejum. Tem nada não, tá precisando, hein? Vai jejuar e vai orar, sabe? Porque muitas vezes as pessoas também só pensam em si. Rapaz, tem que pensar nos outros também. E eu sei que um entregador desse, o que ele quer, Jorge, é não perder o emprego dele. Então, eu acho que as empresas também têm que parar um pouquinho, pensar, olha, em tempos de grande chuva, nossos entregadores não vão sair. É vida, Jorge. Pois não é brincadeira, não. Inclusive, a gente também tem um registro, só para falar para vocês que está em casa, lá no Parque Sul também, um entregador, Vanusa, fez uma entrega numa canoa e ele, inclusive, já viralizou um tempo nas redes fazendo esse mesmo serviço. Então, assim, gente, ele utiliza uma canoa para poder entregar um pedido aí por aplicativo. Nossa. Então, assim, é muito complicado, porque você está colocando aí em risco a vida de outras pessoas, né? Você está fazendo um pedido no meio de uma tempestade praticamente e você sabe que vai ter dificuldade para fazer essa entrega. Com certeza. Além disso, já imaginou se esse motoqueiro cai dentro de uma cratera dessa? Você já parou para pensar? Porque tem cratera lá na Crescêncio Ferreira que cabe um carro dentro. Que inclusive eu já disse, nós vamos cantar parabéns, já está fazendo quase 2 aninhos, vamos colocar um bolo lá, pode ser que a gente pare em outras redes sociais, né? Pra cantar parabéns pra cratera, a bichinha já tá crescendo, tá mocinha, já tá moça, tá criança, mas já tá moça. E isso não é brincadeira, isso é vergonhoso. Além de tudo, vamos falar da dengue, porque a dengue no Brasil está matando, no sul do Brasil está matando. E quando para essa chuva, aí vem o quê? O sol. E aí vem o quê? As pocinhas de água, aí vem as garrafinhas com água, os copinhos de plástico com água, e em seguida vem a dengue. Aí quando tá todo mundo doente de dengue, de quem é a culpa? Todo mundo tá culpado nessa história. A culpa é de todo mundo, vamos tentar resolver essa situação. Mas olha, Jorge, rendeu bastante essa conversa hoje. Eu espero que Deus tenha piedade de nós, né? Porque diante dessa situação aí, os homens estão fazendo feio. Pois é, Vanusa. Então, assim, gente, se você perdeu alguma notícia do que a gente falou agora, a gente falou sobre chuvas, falamos também sobre outros aspectos também como alcoolismo, doença, saúde. Então, se você perdeu algum desses destaques, não se preocupe, o QR Code está ao lado da Vanusa Coelho, você consegue acessar essas e outras notícias, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Obrigada, Jorge. Que Deus te abençoe e te guarde.